Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, um prazer enorme ter você por aqui para a gente dar continuidade à nossa aula sobre membrana plasmática. Na aula anterior, além de eu te mostrar a composição da membrana, eu também te falei quais são as duas principais funções da membrana, que é delimitar o conteúdo celular, envolver a célula e também controlar a entrada e a saída de substâncias através de uma propriedade chamada permeabilidade seletiva. Hoje eu vou te mostrar funções especiais que a membrana pode ter num conteúdo que a gente chama aqui no ensino médio de especializações da membrana. Tá curioso para saber? Quer saber um pouco mais? Então, vem comigo. Pessoal, nessa aula a gente vai mostrar para você que a membrana de algumas células, elas podem apresentar funções especializadas. Joia? Isso dependendo do tipo celular, dependendo do órgão onde essa célula se encontre, a membrana dela vai precisar ter alguma função além da função de delimitar e proteger e envolver e controlar a entrada e saída de substâncias. Essas funções, além do básico que uma membrana faz, são as especializações. Joia? Vamos começar aqui com uma especialização que é super cobrada no Enem. O Enem já cobrou ela pelo menos umas 2, 3 vezes aí nos últimos 5 anos, joia? Que são as chamadas microvilosidades. As microvilosidades, galera, são especializações que a gente chama de especialização de borda, porque elas aparecem bem na borda da membrana ou elas são modificações da borda da membrana. Joia? Tio Will, para que serve uma microvilosidade e o que é uma microvilosidade? Então vamos primeiro olhar aqui para a figura. Repara que na figura nós temos uma célula ao lado da outra, tá? E que na superfície de ambas as células, na parte de cima de ambas as células, nós temos uma deformação da membrana. Joia? Em formato aqui, ó, de dedinhos ou projeções. Esses dedinhos ou projeções é o que a gente conhece como microvilosidade, que é a nossa primeira especialização da aula. Digo, para que ela serve? Bom, vamos lá imaginar, tá? Isso aqui, ó, é um substrato, uma molécula, joia? E que a minha mão aqui é uma célula. Imagine que a minha mão queira absorver este substrato. Olha só, ela demoraria um tempão até absorver ele todo, de um lado para o outro, tá? Agora, imagina que ao invés da superfície da minha célula ser assim, retinha, que na superfície da minha célula tenham projeções da membrana. Joia? E agora, olha só, olha a área de contato agora da minha célula com o substrato. Não ficou muito maior? Eu não tenho muito maior superfície de contato entre a minha célula e o substrato? É para isso que serve uma microvilosidade. Esses dedinhos aqui, ó, seriam essas microvilosidades que vocês estão vendo aí. Então, ao invés da membrana da célula ser lisa, ela teria projeções. E essas projeções vão aumentar a superfície de contato ou a área de absorção de nutriente. Então, esse tipo de especialização da membrana vai ser muito encontrada em células que necessitam absorver bastante coisa. Tio Igor, como exemplo aí no nosso corpício, como exemplo aqui, as células do intestino delgado. Células do intestino delgado, galera, tem como uma das principais funções a absorção de nutriente. Para aumentar a área de absorção dessas células, na borda delas a gente vai encontrar essas projeções aqui, chamadas de microvilosidades. Beleza? Tranquilo? Então, ó, toma cuidado, cai muito no Enem isso aí, tá? Segunda especialização que a gente vai ver aqui é uma especialização de adesão, de junção entre células, tá? A gente chama ela de desmossomo. Como eu já te adiantei, o desmossomo ele é uma especialização do tipo junção. Ele vai unir, ele vai aumentar a união entre células. Obviamente, ele tem que ocorrer com células que estão próximas, joia? Então, a gente está vendo aqui, ó, o desmossomo em destaque para você. Repara que ele está ocorrendo justamente para grudar, para prender uma célula na outra. Essa é a principal função do desmossomo, aumentar a união ou adesão entre células. Tio Igor, explica para mim essa estrutura aí, porque eu não estou entendendo muito legal, de que maneira que ela aumenta a união, de que ela é composta. Então vamos lá entender um pouco mais o desmossomo.
O desmossomo, galera, é uma especialização da membrana que, para ser formada, ela conta com a participação de uma organela chamada complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele vai liberar aqui no meio, ó, essa substância que vocês estão vendo aqui no meio, a gente chama de pectina. A pectina é uma espécie de cola citoplasmática, uma substância adesiva, que o Golgi libera no espaço entre a membrana de uma célula e outra. Tio Igor, uma substância adesiva para quê? Para colar a membrana de uma célula à membrana da outra, para unir, para aderir uma célula à outra. Além dessa substância adesiva, vocês estão vendo uma espécie de pelinhos aqui do lado, ó. Esses pelos, na verdade, são proteínas, joia? São proteínas que vão prender, que vão atar uma célula à outra. Então você vai ter uma substância adesiva e proteínas que vão aderir, que vão unir uma célula à célula adjacente, a célula que está ao lado. Tá legal? Onde que isso é muito comum no nosso corpo? Principalmente no tecido epitelial. As células epiteliais, galera, têm como principal característica serem justapostas. O que são células justapostas? Uma bem grudadinha na outra. E para que elas fiquem bem grudadas, bem aderidas, bem juntinhas, você vai encontrar entre elas aí os desmossomos, tá? Povo, o desmossomo, ele ocorre entre uma célula e outra. Porém, existe um tipo particular de desmossomo, que a gente vai encontrar também, ou vai falar muito dele no tecido epitelial, que a gente chama de hemidesmossomo. O desmossomo acontece entre uma célula e a outra. O hemidesmossomo, ele vai rolar quando a célula se aderir a uma estrutura chamada lâmina basal. Lâmina basal, ela é um conjunto de proteínas, de fibras, que ficam entre o tecido epitelial e o conjuntivo. Quando células do epitelial se prendem à lâmina basal, elas formam uma estrutura muito parecida com o desmossomo, mas que ganha o nome de hemidesmossomo, tá? Então tomem cuidado com essa diferença em prova. O desmossomo, ele vai unir uma célula à outra, enquanto o desmossomo une a célula à lâmina basal. Lâmina basal seria essa estrutura que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que fica bem na base do tecido epitelial, é formada por um conjunto de fibras, tá? Então, quando rolar essa ligação aí entre célula epitelial e lâmina basal, a gente vai chamar de hemidesmossomo, ok? Outra propriedade que está aparecendo nessa figura, ela entra com uma especialização de borda, mas ela também pode unir duas células, a gente chama de interdigitação. Repara que a gente tem interdigitações aqui e também tem interdigitações aqui. Joia? As interdigitações, galera, também são deformações da membrana. Joia? Tio Igor, para que servem essas deformações? Basicamente, a membrana de uma célula deforma e encaixa na membrana de outra. Eu costumo associar a interdigitação com o quebra-cabeça. Quebra-cabeça, você não encaixa uma pecinha na outra e as duas ficam presas. A interditação é assim também. A membrana de uma célula vai deformar, a célula adjacente também vai deformar a sua membrana e encaixar a célula ao lado. Isso vai manter essas duas células mais unidas. Joia? Elas também podem trocar substâncias por meio das interditações. Mas as interditações estão aí principalmente para aumentar a união ou adesão entre células, tá? Pode rolar uma troca de substância por essas dobraduras da membrana, mas a principal função da interditação é manter a união ou adesão entre células. Por isso, galera, que, de novo, a gente vai encontrar bastante interditação no tecido epitelial, tá? Lembra que células epiteliais são justapostas. Então, para manter uma presa, grudadinha na outra, a gente precisa de interdigitações e de desmossomos, que são propriedades que aumentam a união. Ok? Legal para todo mundo até aí? Tranquilo? Então, ó, tira um printzinho dessa tela, porque a gente já vai pular para outra especialização da membrana. Essa aparece um pouco menos em prova, tá? A gente vê menos ela em prova. A gente chama de zona ou zônula de oclusão. É a quarta que a gente vai trabalhar aqui hoje. Will, o que seria essa zona ou zônula de oclusão? Se você procurar o significado da palavra oclusão, vai ver que oclusão é
impedir. Impedir a passagem de algo, bloquear a passagem de algo. É isso que significa oclusão. Zonas de oclusão são geralmente encontradas na superfície, na face superior da membrana, tá? E elas estão aí para aumentar a união entre células. Então repara que aqui, ó, elas prendem, tá vendo que aqui do lado você tem a membrana da célula A e aqui a membrana da célula B, tá? As junções aqui, ó, da zona de oclusão, elas vão prender, olha só, uma célula à outra, joia? Então, zona de oclusão, ela vai sim aumentar a união, aumentar a adesão entre uma célula e outra. Só que essa não é a principal função de uma zona de oclusão. Oclusão é impedir, é bloquear. Então, qual que é a principal função dessa especialização da membrana? É impedir, galera, a absorção de partículas indesejadas. Imagina uma célula do intestino. Tudo que está ali no intestino, as suas células querem absorver? Não. Tá? Lembra que a membrana, ela regula a entrada e a saída de substâncias. Só que imagina que essas células tivessem espaço entre elas. Substâncias poderiam passar entre essas células e chegar até o seu vaso sanguíneo ou chegar até outro órgão de maneira indesejada. Então, o que, que rola, por exemplo, entre as células do intestino, entre o epitélio do intestino? Além das microvilosidades, você vai encontrar zonas de oclusão, que vão vedar o espaço entre célula. Tá? Basicamente é isso que elas fazem. As zonas de oclusão vedam o espaço entre célula para impedir que partículas indesejadas passem por ali. Ah, tio Igor, mas pode passar por dentro da célula. Lembra que as células, ou que a membrana, através da permeabilidade seletiva, consegue regular o que entra e o que sai. Mas ela não consegue regular o que passa entre as células. Então, para impedir que substâncias indesejadas passem entre as células, você vai encontrar a zona de oclusão. Tá? Então, basicamente, é para fazer um controle na absorção de substâncias. Ok? E para a gente fechar essa nossa aula sobre especializações da membrana, a gente vai falar sobre as junções comunicantes ou junções gap, que também aparecem entre células que estão muito próximas. Tá? Tio Igor, o que são as junções comunicantes ou junções do tipo gap? Repara que são canais proteicos, ó, olha, que permitem a troca ou a livre passagem de substância entre uma célula e outra. Tá? Como que uma célula se comunica com a outra? Através da troca de substâncias químicas. Então, esses canais aí, ou junções comunicantes, vão permitir a troca de íons e small molecules. Gostaram? Ah, são moléculas pequenas, gastei o meu inglês aqui. Então, a passagem de íons e pequenas moléculas entre uma célula e outra. Essa é a principal função, tá, de uma junção comunicante ou de uma junção gap. O que ela tem como função secundária? Aumentar a união entre células. Como ela une, né? Ela atravessa de uma célula a outra, perdão, ela acaba também contribuindo para aumentar essa união ou essa adesão entre células. Beleza, galera? E com isso a gente fecha as principais especializações da membrana para você, de maneira bem objetiva, bem rápida, com tudo que você precisa saber para arrebentar nos vestibulares. Gostou? Curtiu? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, indica para um amigo, me segue também no Instagram que está aqui embaixo. Esse é o incentivo que você me dá para continuar aqui distribuindo educação de qualidade para o Brasil inteiro. Um grande beijo e eu te vejo na próxima aula. Até lá!